Quero convidar você para abrir as Escrituras lá no livro de Josué, capítulo 14. É o 6º livro da Bíblia, depois do Pentateuco, depois dos 5 livros de Moisés. É o primeiro livro que fala da história de Israel. É o livro que conta a história do povo de Deus possuindo a terra prometida. Josué, capítulo 14. Vamos orar. Assim, Pai amado, como rogamos a Tua bênção sobre as crianças e a professora das crianças, rogamos também, Senhor, que o Senhor se digne em nos abençoar, quebrantando o nosso coração, tirando, Senhor, toda a dureza, iluminando, Senhor, a nossa mente para o entendimento e a compreensão da Tua palavra. Rogamos que o Senhor fale conosco pelo poder do Espírito Santo, ó Pai, que habita nos nossos corações. E use o Teu servo, Senhor, conforme a Tua vontade, escondendo ele atrás da cruz de Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus em Josué capítulo 14. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eliezer, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia, porquanto as 2 tribos e meia já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores para o seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desposar como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu,
em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Enaquins, e a terra repousou da guerra. Amém. Que Deus abençoe com a sua palavra lida. Irmãos, o momento, em que nós temos vivenciado na vida da igreja e também, na nossa sociedade, é um momento de muita apreensão, do que será à frente os nossos dias. E isso tem alarmado muitos os corações. As pessoas se perguntam, será que vai ter realmente paz nesse mundo? Será que realmente vamos ter uma vida mansa, uma vida melhor? E isso tem incomodado muitas vidas e muitos corações, pois as promessas que foram feitas não são cumpridas, e não serão cumpridas. Tempos de paz ainda não é o tempo de paz. Tempo de abundância não é tempo de abundância. Não haverá picanha no prato de ninguém, De ninguém. Os dias estão cada vez mais difíceis e, diante daquilo que nós temos vivenciado, eles ainda ficarão muito pior. Mas nós, servos do Senhor, apesar de vivenciarmos dias assim na nossa caminhada, na nossa caminhada como membro, desta sociedade, como membro da população mundial, onde as promessas não são cumpridas, nós, servos do Senhor, firmamos o nosso olhar para o Senhor, firmamos o nosso olhar para aquele que faz promessa e cumpre as suas promessas. Por isso, um dos hinos mais preciosos para nós, que sempre estamos lembrando e cantando, é aquele, que você e eu conhecemos muito bem. É o hino 32. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Essa é uma das coisas que mais anima e fortalece o nosso coração com relação à nossa fé, porque não temos de maneira nenhuma visto que as promessas de Deus não são cumpridas. Pelo contrário, toda a sua palavra se cumpre. Toda a promessa de Deus nas Escrituras estão se cumprindo. Todas elas estão sendo realizadas pelo poder e graça do Senhor todos os dias. E nós não podemos perder de vista esse tempo, que o Senhor disse: os últimos dias serão maus. Serão maus. E se não fosse por causa dos escolhidos, esses últimos dias não seriam abreviados. Mas eles são abreviados. No meio da situação difícil, no meio das tribulações, no meio das tempestades desta vida, nós temos recebido alívio da parte de Deus. O Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos animado, o Senhor tem dado direção aos nossos pés. Portanto, a fidelidade de Deus é
questionável. A fidelidade de Deus é algo que você pode descansar, porque a sua palavra não falha e não vai falhar. Passarão os céus e a terra, mas diz o Senhor: a minha palavra não passará. E aí eu quero convidar você para tomar atitudes diante das promessas que Deus tem feito a cada um de nós. Quero convidar você para pensar, né, em que posição você está diante das promessas de Deus. E eu quero levar você ao texto de Josué, que nos faz refletir sobre esses ensinamentos que devem estar arraigados, fincados no nosso coração. Como você bem sabe, né? Josué é o líder do povo de Deus que foi escolhido por Deus para fazer o povo herdar a terra da promessa. Você sabe muito bem que Josué é um dos 2 espias que Moisés enviou à terra da promessa, lá no início, quando o povo atravessou o Mar Vermelho. Logo depois de atravessar o povo do Mar Vermelho, o povo se deparou com a terra prometida, e Moisés mandou 12 homens, 12 príncipes das tribos de Israel, para poder fazer uma avaliação daquela terra, para poder avaliar as situações dos povos que habitavam naquele lugar, para que eles pudessem traçar uma estratégia para possuir a terra que Deus havia dado por promessa. E Moisés envia os 12 príncipes das tribos de Israel, e ao enviar os 12 príncipes das tribos de Israel, envia entre eles Caleb e Josué. Eles percorrem toda a terra da promessa, eles verificam que a terra é realmente o melhor lugar para habitar, para morar, para produzir, para serem sustentados. É uma terra que mana leite e mel, que brota alegria e que brota sustento, e eles verificam que as promessas de Deus são maravilhosas, são grandiosas para a vida do seu povo. No entanto, os filhos de Israel, ao retornarem, os príncipes, ao retornarem, eles colocam medo no coração de todo o povo de Deus, dizendo que naquela terra haviam gigantes, os filhos de Enaquins, homens grandes, homens com aparência, né, de super-homens. E segundo os príncipes do povo de Deus, aqueles homens, diante deles, dá a impressão que eles parecem pequenas formigas, que eles seriam esmagados se entrassem naquela terra. Como formigas, seriam derrotados, pisados por aqueles homens gigantes que habitavam na Canaã prometida. Mas Josué e Caleb, não. Eles perseveram em confiar no Senhor, em depositar a sua confiança no Senhor, e incentivam o povo a entrar na terra. Mas diante dos 10 príncipes,
o povo amedrontado começa então o desânimo, o medo, e passam a caminhar pelo deserto, e caminham pelo deserto durante 40 anos. 40 anos caminharam no deserto porque não creram na promessa, não creram na palavra que lhes foi dada, que Deus daria àquele povo a terra da promessa. E é claro que isso nos traz a nossa realidade. Por mais que o Deus da promessa seja poderoso para realizar e fazer, muitas das vezes, servos do Senhor, crentes, que creem no poder e na misericórdia e na graça de Deus, diante dos seus inimigos, diante das lutas e das adversidades, muitas das vezes, temerosos, por verem as suas impossibilidades, por verem as suas fragilidades, voltam para trás. E eu queria lembrar o que motivou Josué e Calebe a entrar naquele dia na terra prometida. E você vai ver exatamente 45 anos depois, Calebe traz à tona, traz a realidade que fez ele receber do Senhor a bênção, o cumprimento da promessa na sua vida. Josué entrou na terra prometida 40 anos depois, possuiu as cidades com o exército todo de Israel, todo o exército de Israel, herança antes do Jordão para as 2,5 tribos que cuidavam de gado. Portanto, em Canaã, na terra da promessa, não havia pastos como havia antes do Jordão, e por isso 2,5 tribos ficaram antes do Jordão e possuíram aquela terra já antes do Jordão. Mas os homens daquelas 2,5 tribos se juntaram aos homens das outras tribos, das 9,5 tribos, entraram como um grande exército na terra prometida. E se você ler o capítulo 13 do livro de Josué, você vai ver que os reis poderosos daquela terra foram vencidos. O poder daqueles reis foram destruídos por Josué e pelo seu exército. E agora, depois de destruírem os poderosos exércitos da terra de Canaã, da terra da promessa, Josué reúne o povo de Deus, as 9,5 tribos, para, em sorteio, por sorte, dividir toda a terra, que ainda havia cidades com inimigos, com povos que precisavam ser retirados daquele lugar, mas não agora com o exército de Israel, mas com cada tribo, esses povos poderiam ser tirados. E agora só faltavam as resistências daquelas cidades, que estavam ainda de pé, e agora Josué resolve dividir a terra da promessa e enviar as tribos para essas cidades, para que possa possuir completamente aquela cidade, e resolve sortear, como
tinha dito Moisés. E quando se reúne todas as 12 tribos, né? Os príncipes das 12 tribos para o sorteio, antes que Josué pudesse lançar a sorte, Caleb se levanta e diz assim: peraí, Moisés, Josué, peraí, Josué, peraí, você vai sortear? Não, para mim não tem sorteio, para mim não vai ser a sorte que vai definir o meu caminho. Lembra, Josué? Lembra que quando nós entramos e o povo foi desanimado e eu perseverei, e eu mantive firme as minhas convicções? Lembra, Josué? Naquele dia Moisés disse: certamente o lugar que pisou a planta do seu pé será seu. E aí, irmãos, essa é uma das marcas, né, que esse texto traz para a nossa caminhada. O verdadeiro cristão, que tem na palavra de Deus as promessas de Deus para a sua vida, esse cristão é resiliente. Esse cristão é aquele que, diante das dificuldades, diante das impossibilidades, ele continua crendo, ele continua certo que o Deus que promete não pode mentir, não pode falhar. E ele enfrenta as dificuldades, as lutas, as adversidades, sabendo que elas não poderão derrotá-lo, porque ele crê no Deus que fez a promessa. E eu queria lembrar, irmãos, a força do cristão vem exatamente da sua compreensão de que o Deus que ele serve é Senhor de todas as coisas e poderoso para fazer e realizar e cumprir a sua palavra. A resiliência do cristão, do servo do Senhor, não está nas suas forças, não está nas suas habilidades, mas está na certeza de que o Deus que ele serve é poderoso para fazer e realizar na sua vida. Então eu queria lembrar isso a você nessa manhã. Você e eu receberemos de Deus as promessas à medida de que seu olhar e o meu olhar estejam no Senhor. E naquilo que Ele, o Senhor, é. Portanto, querido, os meus olhos e os seus olhos precisam estar fitos no Senhor. Porque eu já vi muito crente ter medo do homem, do diabo, do inferno e do mundo. E o medo
dessas coisas, todas elas, é fruto de olhos que não estão fitos no Senhor. Porque se você está olhando para o Senhor, se os seus olhos estão no Senhor, o que pode fazer o homem, o que pode fazer o mundo, o que pode fazer o diabo? Porque o Deus que eu sirvo, para Ele não há impossíveis. Não existem impossíveis para o Senhor. Então, querido, muita gente desejou ver o que vocês veem, mas nós vimos o Filho de Deus encarnado, subindo na cruz do Calvário, vencendo a morte, o inferno, o diabo e o mundo. Você e eu vimos, os nossos olhos foram abertos para ver o Cristo de Deus vencendo na cruz do Calvário o diabo, o pecado, a morte e o mundo. O que é que esses que foram vencidos podem fazer diante da palavra de Jesus? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que é que essas coisas podem fazer se elas estão submissas, se elas estão sob ordem daquele que é todo poderoso e faz todas as coisas? Por isso que Josué tinha certeza, Caleb tinha certeza, porque ele, apesar de saber que naquela terra havia gigantes, exércitos poderosos, ele sabia que o Deus que fez a promessa não podia falhar, porque ele era poderoso para realizar a sua palavra. A segunda coisa que eu queria que você meditasse, né? E que Caleb faz muito bem. E ele diz assim: olha, eu passei durante esse tempo 45 anos esperando por esse momento, aguardando esse momento. Josué, você sabe que eu enfrentei lutas com você no deserto, enfrentei inimigos no deserto, enfrentei dificuldades no deserto, mas Deus me preservou até aqui. Segundo Caleb, a sua passagem, os 45 anos aguardando, segundo ele, o passar por aquele tempo, entrar na terra prometida, tudo aquilo foi sustentado pelo Senhor. E segundo Caleb, diz ele, eu vou lutar contra os Enaquins que estão lá no Hebrom, eu vou voltar vitorioso. E ele diz que vai voltar vitorioso porque o Senhor vai com ele. O Senhor o fará ir e fará voltar. Olha que coisa, né, irmãos? Caleb não desprezou que tudo que aconteceu com ele, que toda a caminhada dele, durante o deserto, e também naquele momento em que ele vai possuir o Monte Hebrom, aquela terra onde existe uma cidade poderosa, ele diz: o Senhor vai comigo, o Senhor esteve comigo até aqui, e Ele continuará ao meu lado, me fará ir e me fará voltar vitorioso. Que coisa, né?
porque durante toda a caminhada no deserto, todos aqueles príncipes, todo aquele povo caiu no deserto, mas Calebe não caiu, Josué não caiu. E por que eles não caíram? Porque Deus tinha algo a cumprir através da vida de Calebe e através da vida de Josué. Deus tinha algo a ser realizado através da vida de Calebe e através da vida de Josué. Enquanto não se cumprisse o propósito do Senhor, eles não poderiam cair naqueles lugares. Que coisa, irmãos, né? É Deus que te sustenta e é Ele que me sustenta. Por mais que nós possamos caminhar, Deus nos ajuda a ver as suas promessas cumpridas na nossa vida. Deus nos auxilia para podermos ver as suas promessas realizadas na nossa vida. Deus sustentou seus filhos para que eles pudessem ver as promessas feitas sendo cumpridas nas suas vidas. Que maravilha! Que coisa esplendorosa! Que coisa esplendorosa! Um Deus que zela pelo cumprimento da sua palavra na vida da sua igreja. Um Deus que zela pelo cumprimento da esperança que Ele coloca em cada coração. Um Deus que sabe que diante das minhas fragilidades, eu preciso do seu auxílio para ver a sua promessa cumprida na minha caminhada. Querido, você não está sozinho, eu não estou sozinho, e naquilo que tiver que acontecer, acontecerá, mas você verá as promessas de Deus sendo cumpridas na sua vida. Você verá, não porque você quer ver, mas porque aquele que faz a promessa, aquele que traz a palavra dele para a sua vida, ele vai zelar para que a sua palavra, a palavra dele, seja vista por você e por mim. Então, não se desespere, por mais que seja demorada, por mais que seja difícil, não se desespere, porque o Senhor caminha ao seu lado e caminha, e no momento certo vai fazer você ver aquilo que Ele prometeu sendo cumprido na sua vida. E eu queria destacar um último ensino desse texto sagrado. Josué vai, destrói o inimigo, toma posse do Hebrom, e segundo Josué, segundo o escrito de Josué, ele diz que naquele lugar que Calebe tomou posse, que mudou o nome
para Hebrom, naquele lugar, os homens eram descendentes de gigantes, e a partir daquele momento, a paz reina, não há mais guerra, a paz começa a ser trazida para aquele lugar. E eu, pensando, né, nesse texto sagrado, eu me lembrei do que nós buscamos, do que nós procuramos. Nós procuramos descanso, nós procuramos tempos de paz, nós procuramos tempo de gozo, de alegria, nós buscamos e queremos isso para nós, para os nossos filhos, para a nossa casa. Israel, segundo Josué, recebeu a bênção da paz, recebeu a bênção do alívio das suas lutas, das suas adversidades. Mas não antes de cumprir todo o propósito do Senhor, não antes de cumprir todo o desígnio do Senhor, não antes. Irmãos, é preciso lembrar, que na cruz do Calvário nos foi dada a paz, nos foi oferecido paz que o mundo não pode dar. Na cruz do Calvário nos foi oferecido alegria, e alegria que não é passageira, não é interrompida, é uma alegria perene. Na presença do Senhor há plenitude de alegria, na presença do Senhor há plenitude de alegria, e na cruz do Calvário nos foi dado, e o verdadeiro cristão já desfruta dela. Estava ontem lá no culto de aniversário do presbitério de Madureira. Se você estava, você ouviu a mensagem do reverendo Mirabor, onde ele dizia: vocês já receberam a alegria de ter o verdadeiro amigo, e o verdadeiro amigo não é aquele que simplesmente ama, mas que ama em todo o tempo todo, e não ama como o casal que senta no banco, coloca a mão em cima da outra, da companheira, e o coração bate. Não ama simplesmente porque sente uma sensação diferente, mas ama porque resolveu estar ao lado. É a escolha de estar lado a lado com aquele e fazer dele alvo do seu agir, do seu realizar, do seu fazer. Você já tem esse amigo, e ele é Jesus, porque ele não te ama só por um momento, ele não te ama só porque teve uma sensação, mas ele te ama
porque Ele escolheu estar do seu lado, Ele escolheu ficar ao seu lado, Ele escolheu, diante das suas altos e baixos da sua vida, resolveu ficar contigo em todo momento, em todo tempo. Sim, eu e você já temos esse amigo. E se eu e você passamos por alguma luta ou dificuldade, receberemos dele a sua mão companheira para nos sustentar, nos encaminhar. Você já tem paz, eu já tenho paz, porque agora eu e você temos e sabemos o caminho que precisamos percorrer. O caminho é Cristo, e Ele caminha conosco, Ele vai ao nosso lado. Por isso, querido, por mais que você saiba, e que eu saiba, que ao enfrentar os desafios nessa vida, veremos a grandeza dos problemas, as grandes tempestades que enfrentaremos, mas nosso coração tem a segurança de que o Senhor caminha ao nosso lado. E o que nos aguarda, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Por isso, eu sei que diante das dificuldades, de lutas, podemos nos amedrontar. Mas se você sentiu medo, olhe para o Senhor. Olhe para Ele. Nada pode impedir a sua vontade. O seu querer não pode ser turbado. O que Ele quer vai se cumprir. O que Ele deseja vai se realizar. Se você sentiu medo, olhe para o Senhor. E se você está certo de que o Senhor fez a promessa, saiba que esta promessa que foi feita ao seu coração, Ele fará cumprir na sua vida, Ele fará cumprir na sua caminhada, porque Ele vai te ajudar, Ele vai fazer você ver a grandeza das promessas dEle na sua vida, Ele vai te ajudar. Tenha calma, tenha paciência, aguarde. Caleb aguardou 45 anos e tinha certeza que o Senhor tinha dado aquele lugar para a sua descendência, para ele e para a sua descendência. Tenha paciência, aguarde no Senhor. Se Deus fez a promessa, Ele vai te encaminhar, Ele vai te ajudar até o cumprimento dela na sua vida. Mas sobretudo, esta vida é passageira, o que você vê aqui vai passar. Então lembre-se que a paz que você procura nesse mundo, Cristo já deu, derramando o seu precioso sangue na cruz do Calvário. A paz que Israel recebeu foi passageira, mas a paz que Cristo dá, essa não pode passar, essa permanecerá para toda a eternidade. Então, amado e querido irmão, olhe para o Senhor, tenha fé, espere, creia na promessa do Senhor e descanse somente no Senhor. Tenha descanso no Senhor. Que Deus te abençoe e me abençoe, em nome de Jesus. Amém?